Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Vamos ler então a palavra de Deus. Lucas 22, capítulo 22, versículo 1. Estava, pois, perto a festa dos pães asmo, a chamada de Páscoa. E os principais do sacerdote, os escribas, andavam procurando como mataria, porque temia o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número 12. E foi e falou aos principais do sacerdote e com os capitães, como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Pode se assentar no nome de Jesus. Ai, palavra de Judas assim é duro, né? Ai, Jesus, que Jesus tem misericórdia, né? É uma palavra assim que é muito pouco pregada nas igrejas, né? Ninguém fala muito do Judas. Fala dos outros discípulos, né? Mas de Judas, o Fabiano falou um pouco de Judas ontem aqui, né? Eu até estava pensando em pregar uma outra mensagem, mas aí o Fabiano começou a falar do Judas. Eu falei, Jesus, sabe que Jesus está confirmando a mensagem que eu não estava querendo pregar? Mas então que Deus me dê graça para mim falar então desta palavra nesta noite, no nome de Jesus. Creio que vai ser curta, né? E que Deus possa falar aos nossos corações. Meus amados, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Jesus, diz a palavra que ele sobe ao monte para orar. E Jesus passa a noite inteirinha em oração para escolher os seus discípulos. E ele escolhe então os seus 12 discípulos, homens que ele prepararia para uma etapa de muita responsabilidade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós não vemos Jesus indo aos palácios, né, dos reis para escolher os seus discípulos. Mas ele escolheu pessoas problemáticas, pessoas com dificuldade, né? Pedro nervoso, João, filho do trovão, e outros tantos que ele escolheu. E Jesus então, ele sentava com muito cuidado para ensinar os seus discípulos e preparar eles para essa etapa que era de muita responsabilidade. E nós vemos que esses homens, eles tiveram uma oportunidade tremenda de andar com Jesus e ser ministrado por Jesus. Jesus sendo o próprio pastor presente na vida deles. Então eles tiveram uma oportunidade que qualquer um de nós aqui lutaríamos para conseguir isso. Porque quem não gostaria de sentar aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinos, as suas parábolas e tantas coisas que Jesus falava do teu reino? Então, esses discípulos, eles começaram, né, do zero. Pessoas que não tinham entendimento nenhum do reino, tanto que muitos deles ficavam sem entender quando Deus começava a falar do seu reino. Porque na verdade eles esperavam um homem que viesse ali para organizar Israel, né, implantando o reino dele ali, que seria o Messias. Mas Jesus veio totalmente diferente. Jesus não se preocupava com as coisas terrenas, mas a preocupação de Jesus era fazer um efeito dentro do homem, era provocar dentro do homem o impacto da presença dele. Então muitos discípulos, eles foram ali, e tinha João, que diz a Bíblia que ele se deitava no colo de Jesus, né,
para escutar os seus ensinamentos. E Jesus fez desses homens amigos dele, amigos. Não eram homens, sabe, com conduta ilibada, não eram homens preparados, mas eram homens simples, pescadores, cobradores de impostos, pessoas com problema. Tanto que quando nós olhamos para a história, todos eles foram reprovados, porque no momento em que Jesus foi crucificado na cruz ali, né, Pedro negou, Judas traiu, e os outros fugiram. Então eram pessoas simples como cada um de nós que estamos aqui sentados hoje nessa nave, ou aqui no púlpito. Pessoas que não tinham uma estrutura, né, de guerra espiritual, que não conhecia os ensinos de Jesus, mas que sentava aos pés dele e se deliciava com a palavra que ele ensinava. Mas quando nós olhamos para a história de Judas, o nosso coração, ele fica triste, porque Judas, como todos os discípulos, tiveram uma oportunidade na sua vida de deixar um legado de como os discípulos deixaram, uma história de homens, né, que fizeram algo tremendo para Deus e que morreram por amor da causa. Mas quando nós olhamos para Judas, como os discípulos, ele é amigo de Jesus. Jesus tinha uma afinidade tão grande, e ele mostrava uma simplicidade tão grande com os seus discípulos, que houve um momento que o Senhor do Senhor, que o Deus Todo-Poderoso, colocou os seus discípulos sentados ali, colocou uma bacia, e Jesus lavou o pé dos discípulos. E Pedro, naquele momento que viu Jesus, que era tão poderoso, que tinha feito tantas maravilhas, falou: Senhor, o Senhor não pode lavar meu pé. Jesus falou assim: Pedro, o que eu estou fazendo agora você não entende, mas você vai entender. Se eu não lavar o teu pé, Pedro, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou: então pode lavar a cabeça, lava tudo. Jesus disse: não, Pedro, você já está limpo pela palavra. Então é a palavra que limpa os nossos corações, é a palavra que transforma vidas. Aqui sentado nessa nave e no púlpito dessa igreja, tem muitos Pedros, tem muitos Tiago, tem muitos João. Cada um de nós temos um parecer com esses discípulos. Ninguém aqui é bom o suficiente para dizer: eu vou com Jesus até o fim, eu não vou negar nunca. Quantos de nós que estamos sentados aqui nesta noite, tanto faz aqui como aqui, que já negou Jesus, que já teve um momento que você teve uma situação que você que você poderia falar da Bíblia, que você poderia falar do amor de Deus, e você se omitiu, você recuou naquele momento, negou, porque aquele momento foi preparado para você falar de Jesus, mas você, na verdade, naquele momento você até fugiu, até você não queria que as pessoas soubessem que você era crente. Isso também é negar Jesus. Você nega Jesus quando você não assume o seu compromisso que Ele te chamou, quando você falta aos cultos, quando você não tem responsabilidade, quando você é um obreiro, falta na igreja, no dia da ceia não justifica com o teu pastor, quando você falta no culto e você tem uma posição na igreja e você não está nem aí, você está levando as coisas, como diz o linguajar popular, empurrando com a barriga. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer de nós um equilíbrio. Deus quer de nós perseverança. Não importa, às vezes a pessoa fala: eu não vou no culto de quarta-feira. Às vezes fica em casa: eu não vou porque tem pouca gente. Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? Nós viemos aqui para oferecer o nosso culto a Jesus.
Nós viemos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Eu digo para os irmãos, sem nenhuma sombra de dúvida, que muitas vezes eu sinto a presença de Jesus aqui nos cultos de quarta-feira, que é uma coisa tremenda. Poucas irmãs, mas muitas vezes a glória de Deus vem sobre nós, porque Deus não está preocupado com quantidade, Ele está preocupado com qualidade. O que você está oferecendo para Deus? Qual é o culto que nós estamos oferecendo para Deus? Esse Judas estava no meio dos discípulos, ele ouvia o que Jesus pregava, ele viu os sinais que Jesus fez, ele viu que Jesus curou o leproso, ele viu que Jesus curou a filha de Jairo, ele viu que Jesus ressuscitou Lázaro, ele viu que Jesus ressuscitou a filha de Naim, curou os paralíticos, os aleijados. Ele sabia que Jesus, ele era Deus, mas só que na cabeça de Judas, ele não estava conseguindo entender que Deus não estava preocupado com essas coisas terrenas, mas ele estava preocupado com o reino dele, que é para isso que ele veio. Tanto que alguém chamou Jesus para uma situação de divisão de terra. Jesus falou: então, eu não vim aqui para isso. O meu negócio é anunciar a palavra. O meu negócio é salvar as almas que estão perdidas, porque o inferno está com a boca aberta e levando multidões. E Jesus se preocupa com isso, tanto que ele veio e entregou a sua vida, morreu naquela cruz por nós. E muitas vezes nós levamos isso na hora da ceia, que é o momento de nós participarmos do pão, né? Que simboliza o corpo de Jesus, o suco que simboliza o sangue de Jesus. Muitas vezes não tem lágrima, não tem choro, as pessoas tomam isso mecanicamente, quanto que nós temos que tomar aquilo com temor, porque aquilo ali, Jesus, simboliza aquele momento da ceia, onde que Jesus, ele é o Cordeiro Santo de Deus. E muitas vezes a igreja está vivendo tão automático, que você entra na igreja, às vezes nem dobra o joelho, entra na igreja, enquanto os irmãos estão orando, você está conversando, batendo papo, você não está nem aí. Isso não é igreja. Duro é esse discurso. Não foi assim que os discípulos falaram para Jesus? Duro é esse discurso, Senhor, quem poderá ouvir? Acontece que o evangelho é confronto. O evangelho não é passar a mãozinha na cabeça, vem que você vai ficar rico, vem que você vai ter casa, vem porque você vai ter um reino eterno, vem porque as mansões estão preparadas para você desde a fundação do mundo. E Judas não estava entendendo isso. Na verdade, ele sabia que aquele homem tinha algo extraordinário, porque os milagres eram notórios. A mulher tocou no manto dele, foi curada do fluxo de sangue, e os sinais aconteciam, as multiplicações dos pães e peixes. Judas sabia que esse homem era alguém que tinha o poder. E eu acredito que Judas, irmão Rogério, era um dos mais capacitados, mais preparado. Ele fazia contabilidade, ele andava com a bolsa do dinheiro. E Jesus conhecia muito bem Judas, porque Jesus conhece muito bem você, Jesus conhece muito bem eu. Ele conhece quando nós estamos fora da igreja, que lá as atitudes são outras, mas aqui dentro nós somos santarrão. Ele sabe disso. E muitas vezes Jesus pode dizer para nós, hipócrita, mas ele não disse. Ele não disse. Porque Jesus não veio como juiz, ele não veio para ficar com o dedo assim, ó. Ele veio para abraçar, ele veio para acolher, ele veio para restaurar, ele veio para renovar, ele veio para dar oportunidade ao ser humano de uma vida melhor, de uma vida de paz, uma vida de longanimidade. Mas as pessoas muitas vezes está tendo oportunidade de estar dentro da igreja, mas a palavra entra aqui, sai ali, e eu saio do mesmo jeito que eu entrei. Você está tendo uma oportunidade, cuidado com essa oportunidade que você está tendo, porque sabe, você pode ter o mesmo instinto de Judas. Meu Deus, Jesus, tem misericórdia. Você pode ser um Judão que está aqui sentado aqui essa noite. Não estou entendendo nada que o pastor está falando. Que palavra é essa?
Que negócio é esse? Você não podia pregar uma palavra assim, mais daquelas que Deus vai prosperar a sua vida? E vai mesmo, Deus vai mesmo. Mas primeiro Ele precisa trabalhar dentro do nosso coração, porque muitas vezes nós temos corações contaminados, coração sujo. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e estamos olhando para algo que não deveria olhar. Aqui é a igreja, aqui nós temos que ter comunhão, relacionamento com Deus. Igreja não é qualquer lugar. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Guarda o teu pé. Alegrei-me, como me disseram, vamos na casa do Senhor. Olha que diferença. Mas de que jeito que eu estou entrando na igreja? O Judas era um homem, Paulinho, como diz o Agnaldo, que estava preocupado com a bolsa do dinheiro. E a Bíblia fala que ele era ladrão. Judas era ladrão, porque ele estava pegando ali o que não era dele. E na verdade, irmão, o dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todo mal. Dinheiro não é coisa ruim não, mas você tem que entender de como que o dinheiro está sendo na tua vida. Está sendo a prioridade total, então toma cuidado. Existe um espírito de mamon que faz você ficar louco por dinheiro. Tem que tomar cuidado com isso, porque o dinheiro é uma coisa boa, é bênção de Deus na nossa vida. É impossível nós viver sem dinheiro. Mas o que o dinheiro está significando para você? O Judas deixou de olhar para as parábolas de Jesus, deixou de olhar para os milagres de Jesus e começou a olhar para o reino da terra. E o diabo contaminou o coração de Judas de uma tal maneira que ele resolveu entregar o seu amigo Jesus. Ele resolveu entregar, porque foi lançado um pensamento na mente dele: rapaz, Jesus é poderoso, Jesus é Deus. Olha aí, ó. Se você entrega a Ele, vende Ele, o que vai acontecer? Ele vai manifestar o poder dele. Aí sabe o que vai fazer? Você viu os milagres que Jesus fez? Sabe o que vai acontecer? Ele vai estabelecer o reino dele aqui na terra. E quem sabe você vai ser o ministro como é que fala? Da financeira lá? O ministro da economia, rapaz. Ser inteligente, capacitado, encheu o coração dele. E ele já começou a maquinar no seu coração isso. E o diabo lançou isso na mente dele. Mas ele estava ali junto com Jesus. Ele via a bondade de Jesus, ele via o carinho de Jesus, ele via o amor de Jesus. Mas mesmo assim, ele deixou o diabo passar por cima dos projetos que Deus tem na nossa vida. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes o diabo tira de nós o projeto que Deus tem na nossa vida. E sabe qual que é o projeto? De nós sermos abençoados aqui, irmão José. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, ela nos enriquece e não acrescenta dores. Então as bênçãos de Deus é bênção para nós mesmos. Nós temos que comer as gorduras dessa terra. A Bíblia diz que é do Senhor a terra e a sua plenitude. Então tudo isso aqui é nosso. Só que nós temos que reverenciar primeiro aquele que criou todas as coisas, aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida, aquele que deu a vida para que nós fôssemos salvos. Agora, quando você olha para você mesmo, o que você está fazendo com o teu chamado? O que nós estamos fazendo com o nosso chamado? A que ponto nós podemos comparar a nossa atitude com a atitude de Judas? Eu não estou dizendo que aqui tem Judas, mas nós podemos ser ludibriados, porque Judas estava junto com Jesus, junto com os 12. E os milagres não eram esses milagres que acontecem aqui na igreja,
uma vez por semana, não, os milagres eram todo dia, era toda hora. Jesus tocava nos leprosos, ele era curado. Jesus tocava ali nos enfermos, eles eram curados instantaneamente. Então, Judas sabia que Jesus era alguém poderoso, e no seu coração ele pensou: olha, quer saber de uma coisa? O diabo lançou isso nele, né? Eu vou vender Jesus, pega a grana, as 30 moedas. O que Jesus vai fazer? Ele não vai ficar preso, porque ele é poderoso. Ele vai estabelecer o reino dele aqui na terra, pronto, e nós vamos ser ricos e famosos. A soberba subiu no coração do Judas, e nós temos que tomar cuidado com a soberba, viu? A soberba, olha, é coisa terrível. É que nem um mau hálito. Quem tem não sabe que tem essa miséria da soberba. E a maioria das pessoas tem um pouquinho de soberba, todo mundo tem. Agora você tem que saber controlar isso. Porque o Satanás foi jogado lá de cima, por quê? Soberba, orgulho. Ele já tinha uma posição que era uma coisa tremenda, mas ele achou assim: eu posso estipular meu reino aqui também no céu. E o cara era bom de papo, ministro de louvor, bom de conversa. Diz a Bíblia que ele convenceu o quê? A terça parte dos anjos. Olha aqui, é uma multidão. É uma multidão. Aí o que aconteceu com ele? Ele foi jogado de lá para baixo. Houve uma guerra, uma batalha no céu. O primeiro pecado é o orgulho. E depois vem o negócio da comida, né? Porque vocês veem que Adão, ele pecou a Eva lá por causa do negócio de comer. Então tem que tomar cuidado com comida também. Cuidado com a glutonaria, é pecado. Quem que come, comida tem que ser para alimentar o nosso corpo. Não é para encher assim, ficar estufado, não faz mal. Então, meus amados, o Judas, ele traiu o seu melhor amigo. Tanto que foi tão terrível que quando ele chegou ali na, como é que fala? No Getsema, ele já tinha entregado Jesus, eles tinham se alegrado, né? E quando Jesus, ele veio para prender Jesus, junto com os discípulos junto com o soldado, Jesus dá os braços para ele assim: aqui vieste. Chamou de amigo. No momento da traição, Jesus sabia que ele vinha trair, mas no momento, o presbítero Valdir, ele abriu os braços: aqui vieste, amigo. Ele teve a oportunidade de falar: meu Deus, eu estou fazendo uma bobagem, eu estou fazendo uma coisa horrenda. Mas ele seguiu e beijou o rosto de Jesus. Traiu com um beijo. Será que hoje, no dia da ceia, talvez você queria uma palavra de reteté, mas será que não é um momento de nós refletirmos sobre a nossa vida espiritual? Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem aqui, eu colocaria: a oportunidade perdida. Quantas pessoas que deveriam estar aqui hoje, Silmara, sentado nessas cadeiras, se preocupando em participar do banquete espiritual, mas que já não estão mais. Jogou fora a oportunidade, começou a olhar para as coisas desse mundo em seus olhos. E sabe o que vai acontecer? As oportunidades que a gente perde, muitas vezes tem choro que não adianta mais, porque é melhor você chorar hoje do que chorar amanhã.
Hoje você tem a oportunidade de se arrepender. A Bíblia diz: se ouviram hoje a voz de Deus, não endureçai o vosso coração. Hoje é dia de arrependimento profundo. Eu sempre tenho falado de arrependimento profundo. Sabe o que é arrependimento profundo? É você deixar das mazelas desse mundo, é você deixar das coisas desse mundo e se entregar totalmente nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele realize o plano, o propósito que Ele tem na tua vida. Meu Deus, eu não imaginava que a palavra seria dura assim, mas é assim que Deus quer. Eu sou só um instrumentinho. Como diz a Marisa, eu sou o jumentinho de Jesus, que carregou Jesus. Quem sou eu? O caco dos cacos, não sou nada. Eu não sou melhor do que ninguém, eu sou igual a vocês. Eu preciso também todos os dias se arrepender dos meus pecados e cair aos pés de Jesus. Jesus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Nós não podemos brincar com a nossa salvação, Sueli. A salvação é o maior tesouro para nós, é a nossa alma. Foi para isso que Jesus morreu. Não foi por causa do nosso corpo, não, é por causa da nossa alma, porque nós estávamos condenados a ir ao inferno, mas Ele foi na nossa frente e deu a sua vida por resgate das nossas almas. Será que nós temos alguma coisa parecida com Judas? Será que não é momento de nós analisarmos a nossa vida espiritual? De que maneira nós estamos levando a nossa vida espiritual? Você acha que essa oportunidade que Deus está te dando não vai ser cobrada um dia? Lembra dos talentos? Um ganhou 5, outro 4, outro 2, outro 1. Que ganhou 5, ganhou mais 5, ganhou 2, ganhou mais 2, ganhou 1, enterrou na terra. Mas um dia nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar conta daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, que é uma responsabilidade. Nós somos os discípulos desse milênio que anunciamos o reino de Deus e a sua justiça. Eu estava lendo o Salmo 41, irmão Valmir. E o Salmo 41, logo nos primeiros versículos ali, eu achei interessante, que fala que Jesus, Ana, Ele cuida de nós no leito de enfermidade. Olha que coisa tremenda. Mas sabe por que Ele faz isso? Aquele que cuida dos pobres, aqueles que anunciam o Evangelho com temor e com amor. A Bíblia diz que Ele cuida de nós no leito de enfermidade. Então cuidado para com as nossas vidas é coisa muito séria. Quando nós somos sinceros diante de Deus e nós pedimos algo para Deus, Ele vem ao nosso encontro e nos abençoa. Então Judas jogou a sua vida fora por causa de umas míseras moedas, e porque ele pensava que Jesus ia implantar o seu reino na terra, e ele talvez seria o ministro da economia famoso em Israel. Mas quando ele soube que Jesus, que prenderam ele, que bateram nele, que judiaram dele, veio remorso no coração do Judas. Não veio arrependimento, mas veio remorso. Eu traí um homem inocente. Sabe o que Judas podia fazer, evangelista Marcos? Você acha que se Judas chegasse diante de Jesus e disse: Senhor, eu pequei contra ti, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim, você acha que Deus não perdoaria Judas? Com certeza perdoaria. Mas a soberba tomou conta do coração dele. Eu não vou chegar diante de Jesus, eu não tenho coragem para isso. A gente se esconde muitas vezes numa redoma e não enfrentamos o problema como ele é. E aí nós ficamos aquelas pessoas dentro da igreja,
que não acontece nada, não vê nada, mas você não está caminhando conforme Deus quer. Em vez de você estar andando no caminho, você está pegando atalhos. Judas poderia ter deixado uma história, deixado um legado, mas o coração de Judas foi se enchendo e se tornou um coração de pedra. Mas Jesus arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne, quando nós temos um arrependimento profundo no nosso coração, na nossa alma. Ser crente não é qualquer coisa não, meu amado. Ser crente de verdade é difícil. Nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos guerras espirituais, mas o importante é que quem está conosco é Deus. E a Bíblia diz que a Ele deu todo o poder, toda a autoridade. E a igreja tem tanto poder, que é o ser que mais tem poder nessa terra, é a igreja. A igreja, não acontece uma catástrofe desse mundo, não acontece um desastre desse mundo, porque a igreja existe, porque a igreja está aqui. E quando a igreja intercede contra tudo aquilo que a igreja ligar na terra é ligado no céu, tudo que desligar é desligado. Olha para vocês o poder que a igreja tem. Quando depois do arrebatamento, a terra vai entrar em colapso. E nós não podemos ficar aqui para a grande tribulação. Nós temos que preparar a nossa alma, porque o arrebatamento pode acontecer esse ano, o arrebatamento pode acontecer daqui uma semana, o arrebatamento pode acontecer agora. E se acontecer agora, você está preparado para subir? Você já pensou, você crente, o arrebatamento vem e você fica aí para enfrentar o anticristo, as tribulações desse mundo. Então vamos nos preparar. Quando nós olhamos para a história desse homem aqui, teve a maior oportunidade da sua vida, andou do lado de Jesus, mas não conseguiu entender. Eu acho o evangelho uma coisa tão tremenda. Se alguém odeia você, e você chama essa pessoa de amigo, irmão, não é mais problema seu, é problema dele. E é aí que o evangelho entra. O evangelho pode destruir as armas do diabo, pode destruir o império das trevas. O evangelho é a coisa mais linda que Deus colocou nessa terra. E Deus colocou cada um de nós como discípulo. Nós somos discípulos de Jesus. Mas aí você pergunta, como você está servindo como discípulo de Jesus? Quando nós olhamos para a história de Sansão, Sansão tinha tudo. Sansão tinha dom, Sansão tinha força, tinha poder. Só que uma coisa eu vou falar aqui, ó. O dom não quer dizer nada com salvação, viu? Porque quando aqueles homens chegaram para Jesus, Jesus dizia assim, ó, mas Senhor, no teu nome nós não fizemos sinais e maravilhas e prodígios. Eles eram pregadores, mas não eram ovelha. Porque Deus falou assim, apartai-vos de mim, porque eu não conheço. A gente tem que tomar cuidado com os dons, que muitas vezes dom está levando pessoas para o inferno, porque ela acha que ela prega, porque ela acha que ela tem revelação, ela é salva, mas salva é relacionamento com Deus, é comunhão com Cristo, é comunhão com o Espírito Santo, não tem nada a ver. Sansão tinha todo o poder, mas você não vê Sansão orando. A única vez que eu vejo Sansão orando foi quando ele matou lá aqueles 1000 homens com aquela queixada de jumento. Ele sentiu sede, orou, e Deus saciou a sede dele. Mas você não vê em outra oportunidade Sansão orando. Tem alguma coisa ele orando, Marcos?
Não tem Sansão orando. Mas nós vemos Sansão, sabe, quando estava ali no colo de Dalila, e os homens vinham para amarrar Sansão e prender, e ele se arrebentava tudo, pensando que o Espírito Santo estava dentro dele, mas já não estava mais. Nós temos que tomar cuidado, que muitas vezes nós pensamos que o Espírito Santo está dentro de nós, mas já saiu, já faz tempo. Como diz a irmã Zildinha, já se foi, já se foi, já se foi. Quando nós vemos Sansão ainda no final da sua carreira, quando ele estava ali naquele engenho, moendo como um animal, com os olhos furados, nós vemos ele falando: Deus, permita, me dá força pelo menos uma vez, para que eu destrua os meus inimigos. Mas os inimigos de Sansão eram inimigos de Deus. Sansão não conseguia nem chorar, porque os olhos dele estavam vazados, não podia sair lágrima. Mas havia ali, Lília, um arrependimento profundo no coração desse homem. No momento de humilhação, nós temos que aproveitar para dizer: Senhor, restaura por completo a minha alma, o meu ser, o meu coração, e me faça um vaso novo nas tuas mãos. E nós vemos então, Sansão sai daquele lugar, todo machucado, todo humilhado, e vai para a coluna do prédio lá que ele estava, do palácio. Ele pede para um moço: moço, me ajuda a encostar nas tuas colunas do prédio. E o moço vai empurrando Sansão, cego. E de repente o Espírito Santo veio sobre ele, uma força extraordinária, e ele quebrou aquelas colunas. Diz a Bíblia que Sansão matou mais na sua morte do que na vida toda, porque houve um arrependimento sincero. Ele precisou perder tudo, perdeu a visão, perdeu tudo, o prestígio, perdeu a fama, perdeu a autoridade que ele tinha, a força. Será que Deus está precisando tirar tudo de nós, para nós entendermos que nós não somos nada nesse mundo, que nós precisamos dele a cada momento? Irmãos, quando eu subo aqui nesse púlpito para pregar, eu falo: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Eu conheço o problema de cada um aqui. Eu não quero pregar uma palavra que o irmão vai dizer: essa palavra é encomendada, porque ele conhece o meu problema. Eu entro no meu quarto, choro ali, falo: Jesus, me ajuda, por favor. Eu tenho uma responsabilidade com esse rebanho. Eu vou dar conta um dia, como está escrito em Hebreus lá. Tomara que não seja gemendo e chorando. Por isso que muitas vezes a mensagem do pastor Valdir é uma mensagem dura. Mas sabe por quê? Porque eu amo você, porque você é um projeto de Deus, porque Deus te escolheu nessa terra, numa relação sexual. Quantos milhões de embrião entra no útero para somente um? E Jesus olha para você: está precisando de uma forcinha aí, campeão? Sopra lá. E Ele escolheu você, no milhares e milhares. Ele escolheu você, que está sentado aqui nessa cadeira nesta noite. Você é um servo escolhido. Então valorize o seu chamado. Levante a sua mão nesta noite e glorifique o nome do Senhor, porque Jesus está aqui nesta noite, olhando para dentro do seu coração. Parar, macho. Vou parar por aqui. Vamos colocar em pé. Ana, você sabe aquele hino? Recebi um novo coração do Pai. Talvez o seu coração está tão endurecido nessa noite. Talvez você já não sente mais nada, já não consegue chorar mais. Arrependimento então? Arrepender do quê? A sensibilidade espiritual já não existe mais em você. Mas hoje você vai participar de uma ceia diferente, com lágrimas, com arrependimento, porque a oportunidade está aberta hoje, não é amanhã, é hoje.
Amanhã pode ser tarde demais. Quem sabe nós estamos com o sentimento de Judas e não estamos nem sabendo. Pelo menos Pedro, Fabiano, negou, mas se arrependeu com choro. Jesus disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Jesus perguntou mais uma vez, significando as 3 vezes que Pedro negou Jesus: Pedro, tu me amas? Então vai, apacenta os meus cordeiros. Então vai e faz a obra que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Não fica olhando para um lado, para o outro. Não se embaraça com as coisas dessa vida, não. Vai. Deus nessa noite está querendo arrancar esse coração seu duro, que não chora mais. Participa de ceias e ceia, não tem uma lágrima no rosto, não tem um arrependimento. Hoje Deus está querendo arrancar esse coração de pedra e te dar um coração de carne, um coração de adorador. Recebi um novo coração do Pai. Recebi um novo coração. Medita nesse hino e cante, cante. Jesus quer te dar um coração novo nessa noite, um coração arrependido, um coração transformado. Peça a Ele, Ele está do teu lado aqui nesta noite. É Ele que pode mudar a tua história. Não é o pastor Valdir, é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Se arrepende, se arrepende. É a nossa comunhão. Tantas coisas que Deus tinha para fazer para você, está parado, está enterrado por causa da tua atitude. Porque Deus quer de você que você tome uma atitude. Vivendo em amor, a família se encontra em falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. A família, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso. Quero falar só uma coisa aqui. Eu até escrevi aqui. Deus perdoa os nossos maiores pecados, mas não perdoa as nossas melhores desculpas. Irmãos, o Espírito Santo está falando aqui comigo, já vou encerrar. Sobre família. Família. Esta igreja do Jardim Aeroporto é uma igreja família. Por isso que as irmãs aí, até a irmã Odete chama a Marisa de mãe. E muitos irmãos me chamam até de pai. Porque família é um projeto de Deus. Mas entre a família tem que haver comunhão, respeito. Eu vou falar uma coisa aqui que o Espírito Santo está falando no meu coração. Às vezes alguns irmãos podem ficar até assustados. Mas sabe qual é o papel da mulher dentro da casa?
Sabe o que simboliza a mulher dentro do lar? O Espírito Santo. Olha para você ver a responsabilidade de marido que você tem. A tua mulher simboliza o Espírito Santo dentro da tua casa. E muitas vezes nós gritamos, nós berramos, nós mostramos o nosso machismo. Quando você está fazendo isso, você está ofendendo a pessoa do Espírito Santo. A mulher, olha a Márcia, representa o Espírito Santo dentro da casa dela. E o homem, qual é o papel do homem? O homem simboliza Jesus. Isso que é igreja. Isso que é igreja. Quando nós tratamos mal a esposa, quando a esposa trata mal o esposo, nós damos legalidade para o diabo entrar dentro da nossa casa. O diabo entra dentro da tua casa e se anda no meio da sua família. A família representa a igreja. Tudo que o marido e a mulher e os filhos estão em comunhão, tudo que eles desejarem no coração para louvar a Deus, Deus vai fazer. Não é, irmã Regina? A irmã Regina sabe disso, é, irmão José, tudo que eles pedem para Deus, Deus faz. Porque eles estão assim um com o outro. E é assim que tem que ser uma casa. Muitas vezes nós vestimos a roupa de obreiro só dentro da igreja, mas quando nós saímos para fora, nós não temos conduta de um obreiro. Xinga, fala palavrão, e o diabo bate palminha para você. Vai, trouxa, faz isso mesmo, porque daí eu mando, eu destruo a tua casa, eu destruo tudo que você tem. Mas quando nós temos uma fidelidade, estou falando coisa aqui de pastor, é uma mensagem pastoral. Quando você tem uma fidelidade, o diabo não pode entrar na tua casa. Porque sabe aquele sangue que Moisés passou nos umbrais da porta? Não entra nada, ricocheteia tudo. Os dardos que o diabo lançar vai cair por terra, porque a tua casa está protegida pelo sangue precioso de Jesus. Isso é igreja. A igreja está dentro da nossa casa, que é eu, a minha esposa, os meus filhos. Quando nós vamos para cá, nós vamos estar em comunhão com os irmãos, adorando o nome do Senhor Jesus. É isso que o Espírito Santo quer dizer essa noite. Os irmãos não ficam olhando para mim com cara de quem não está gostando, não, porque você tem que falar com Deus, né, Aguinaldo? Tem que falar com Jesus. Eu só estou sendo um jumentinho aqui hoje, vasinho de barro tão pequeno que, meu Deus do céu. Mas Jesus usa para mostrar a glória dele. Fala, ele não está com nada, mas eu vou usar ele. É isso que nós somos. Quando nós achamos que somos bam, como aquela história da mulher lá que, já estou acabando, quando a mulher que o homem subiu no púlpito todo cheio de razão, né? Como aquele pregador todo enfeitado e tal. Aí chegou lá em cima, Deus nos usou, ele desceu murchinho. A mulher disse assim: olha, se você tivesse subido da mesma maneira que você desceu, você ia descer da mesma maneira que você subiu. Ajuda ele, Rogério. Então é isso, meus amados. Já estou terminando. Então a palavra hoje não é para palavra de reteté, batismo com o Espírito Santo, mas é Deus nos corrigindo. E a espada, ela corta de dois lados, né, Roberto? Ela corta lá e corta aqui também, ó. Entendeu? Que essa ceia seja a melhor ceia da sua vida.
Eu vou pedir para o irmão Valmir ler o texto bíblico. Eu vou fazer uma oração e o irmão Valmir vai ler o texto bíblico. E depois nós vamos estar indo ali para o fundo, participar da ceia. Meu Deus, temor no meu coração, meu Jesus amado. Oh Jesus, sabe que hora que eu fui dormir essa madrugada? 1h30 da manhã. 1h30, fiquei 2 horas rolando na cama. Não entendia porque eu não conseguia dormir. Eu enfrento batalhas tremendas, mas não sou covarde não. Não sou covarde. Muitas vezes eu acho até que eu não posso, mas eu vou em frente. Eu parto para cima. Eu me lembro que quando eu me converti, eu expulsei o primeiro demônio com 6 meses de crente. Quando eu vi uma pessoa endemoniada, eu saía voando assim. Botava a mão e tem que sair. Sempre fui ousado. Curva sua cabeça. Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai, pela essa palavra, Senhor, que o Senhor ministrou aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com temor no nosso coração, como uma das melhores ceias que nós participamos, porque o Senhor falou no íntimo do nosso coração, de arrependimento sincero, de entrega, Pai. Que teu Espírito Santo possa curar muitos aqui, restaurar, restituir, operar milagres no meio da igreja do Jardim Aeroporto, levantando homens e mulheres valorosos, jovens, cheios do Espírito Santo, para fazer a diferença nesse lugar. Nós declaramos a bênção, para a glória e louvor do teu nome, em nome do Senhor Jesus.